Ó, então é o seguinte, então vamos voltar aqui. Então, primeira coisa que tem que fazer, então, é o diagrama de corpo livre, o DCL. Por isso que até ele pede aqui, tá vendo? Ó? Também se ele não pedisse para a gente achar, então ele quer que a gente ache todas as forças que atuam nessa alavanca aqui, né? Então, ó, tem essa que ele deu, e vai aparecer essa aqui, então, ó, devido a esse amortecedor, vai aparecer uma aqui devido à mola, e sabe esse apoio que a gente está apoiado, ó? Isso aqui, ó, é um pino, tá vendo? Esse apoio aqui, isso aqui não anda nem para cá e nem para lá, não pode subir nem descer, está impedido esse movimento aqui, na verdade. Então tem que fazer o diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre é o contornão, né? O jeitão disso aqui. Não precisa desenhar isso aqui com detalhe, é o que a gente fez aqui, ó. Tá mais ou menos igual ali, tá vendo? É um jeitão do corpo, ó. Aí nesse corpo tinha essa força de 100 aqui, a única força que ele conhece. Aí aparece essa força aqui, ó, no ponto B, que é devido ao amortecedor lá, né? E essa força aqui da mola, tá certo? Ó. E esse pino aqui, ele impede dois movimentos, que isso aqui pode girar, tá vendo? Isso aqui é articulado, ele pode girar. Então, ele só não pode andar. Então, não está impedindo o movimento de rotação dele. Então, por isso aparece o movimento, impede o movimento de translação em X e em Y. Por isso que aparece, ó, essas duas aqui, aparece o AX, ó, que é a reação, né? Tá? Lá no ponto A, na direção X, e a reação no ponto A, na direção Y. Podia chamar de RX e RY também, tá bom? Pode ser, tá? Mas aqui a gente coloca o ponto aqui, porque fica mais fácil. Quando fosse no ponto B, colocaria BX e BY, e sabe que é naquele ponto lá, beleza? Então, aqui no ponto A, então, aparecem essas duas forças aqui, tá certo? Olha, vou contar um negócio a vocês. Para onde que eu coloco o A? Coloco o AX para cá, coloco o AX para lá, não é verdade? Ó, aí é bom senso. Eu falei para vocês que não existe força negativa, não tem isso. O que existe é estar contrário àquilo que a gente adotou. A gente sabe, olha aqui como é que eu vou fazer a conta depois. Do X para a direita é positivo e o Y para cima é positivo. E toda vez que rodar no sentido anti-horário, o momento também é positivo. Então, ó, tudo que tiver contrário a isso daqui é negativo, não que a força é negativa, tá certo? Tá bom? É que está contrário. Então, olha só, então, eu coloquei aqui, ó, nessa posição, coloquei o AX para cá e o AY para cá. Se eu tivesse colocado, ó, o AX para lá, para a direita lá, aí eu fiz as contas, aí achei que o AX aqui, ó, deu negativo. Significa, então, que ele não era para lá, ó, que o correto é colocar ele para cá. É só vir aqui, ó, e inverter, tá bom? Então, ó, aqui nessa, por acaso, ó, coloquei na posição certinha. Pode ver que quando eu coloco nessa posição, ó, o AX deu positivo. Então, significa que a gente adotou corretamente, tá certo? Então, eu adotei corretamente colocar o A para cá e colocar o AX para cá, né? E o AY para cá também, para cima, ó. Mas o bom senso fala o seguinte, então agora, não precisa se preocupar com isso, mas você sabe, ó, o melhor jeito é dar uma pensadinha para depois não ter que voltar lá para fazer de novo. Sabe por quê? Por causa do seguinte, ó, o que que fala o bom senso aqui para a gente, né? Ó, eu já tenho essa aqui, a única força vertical que eu tenho aqui é que ele deu para a gente foi essa aqui para baixo, na verdade. Esse corpo aqui, ó, ele não pode andar nem na direção horizontal e nem na vertical. Então, para ele não andar na vertical, ó, tem uma aqui para baixo, não tem? Para ele não acontecer nada com ele, vai ter que ter uma igual e contrária para cima, ó, não é verdade? Porque se não tiver essa aqui para contrapor aquela, isso aqui vai para baixo, na verdade, não pode. Então, ó, se essa aqui está para baixo, eu só tenho mais uma para colocar aqui, então vou ter que colocar essa para cima, porque seria meio que ignorância minha aqui, né? Colocar ela aqui para baixo, ó, tá certo? Mas se eu colocar para baixo, ela vai dar negativa com certeza. Então não existe força negativa, significa que eu coloquei ela no sentido contrário, tem que voltar lá e colocar ela para cima, beleza? Por isso que é legal dar uma pensadinha aqui antes, ó, tá bom? Assim como essa X aqui, ó. Já tem duas para lá, não tem mesmo? Ó? Porque aqui dá para a gente ver bem que tá para lá, sabe por quê? Ó? Porque esse negócio está puxando essa haste para cá. Ela vai puxar ele para cá, ó, né? Então, ó, vai puxar para cá. Mesma coisa, a mola tá esticadona, que ela quer voltar para cá. Então, ó, aqui já está mais ou menos claro que ela é desse jeito aqui, tá bom? Mas se eu coloquei errado também, vai dar negativa, então não tem problema nenhum. Bom, ó, entenderam? Então aqui a gente pode, a princípio, colocar como a gente bem entender, mas o bom senso manda dar uma analisadinha aqui, né, para ver qual é o melhor jeito de colocar aí para depois não ter que refazer. Ó, então vamos lá. Isso daqui, ó,
é a coisa mais importante que tem e é o mais difícil de fazer. Mas vocês viram que não é tão difícil assim. Tudo bem? Então, vocês entenderam isso aqui? Por que apareceram todas essas forças? Tem que entender isso aqui. Entender isso aqui, ó. Não entendi nada. Até agora o resto é o receitão de bolo, ó. É impor as três condições. Não pode girar, não pode andar em X nem em Y. Acabou. É só olhar para isso aqui e fazer. Tá bom? Bom, tudo bem aí? Beleza? Beleza. Vocês não falam nada? Ô, Ó, professor, só um minuto. Se eu adotar o sentido contrário, eu só tenho que botar em módulo a resposta, né? só botar em módulo não. Você tem que colocar, você tem que falar que você pode colocar em móvel, o certo é voltar aqui, ó, e colocar, inverter, vamos supor que o AX deu menos 256. Então, você tem que colocar aqui, ó, inverte ela para cá, assim, ó. Você põe ela ao contrário, tá certo, ó. Para mostrar que ela não é para cá, que ela é para lá, tá certo? E coloca AX igual a 256, Ah, tá bom? obrigado. Né? Isso vai acontecer, bom, vai acontecer, olha lá. Vai acabar acontecendo uma vez ou outra com a gente aí. Porque às vezes tem muita força, aí acontece dois apoios, né? Acontece mais um apoio aqui, você vai ter que colocar outra reação lá, outro impedimento dele. Você vai botar para lá, botar para cá, então você vai ficar meio enrolado aí. Então, às vezes a gente acaba não tendo a certeza de como, que aqui tá fácil, né? Essa certeza aqui, né? Mas às vezes não tá tão fácil assim. Então, você tem que adotar mesmo. Se adotou errado, você vai ter que refazer, beleza? Vai ter que mudar. Ó, quem mais quer perguntar aí? Tudo certo? Bom, então vamos resolver nosso problema agora. Então, ó, agora ficou fácil. Olha só, ele deu aqui, ó, o tanto que a mola se deformou, né, se alongou, que foi 35 milímetros, e deu também, ó, o K da mola, tá? Que é isso daqui, ó. Aí, a gente consegue calcular essa força na mola aqui. A força na mola, força de mola é quem, ó? K vezes X, é a rigidez vezes o deslocamento, tá certo? Então, ó, F é igual a KX, força na mola é igual a KX. O K ele deu que é 3,8, né? E a distância que a mola percorreu aqui, ó, né? Distendeu, foi de 35 milímetros. Então, ó, multiplicando 3,8 por 35 vai dar 133 newtons, porque corta aqui, ó, aqui é newton por milímetro e aqui é milímetro, então corta milímetro por milímetro. Então acaba dando a força na mola, ó. Então por isso que a força é newton. Então essa força aqui a gente tem também, ó, que é 133 newtons, beleza? Essa força B, ó, a gente não tem e também não tem essas duas reações aqui, tá certo? Então, quantas coisas a gente não conhece aqui? Três coisas. A gente não conhece o FB, não conhece o AX e o AY. Mas a gente vai ter três condições, ó. Então, dessas três condições, a gente faz numa boa. Pode dar o maior trabalho do mundo, mas vou ter três equações em três incógnitas. Então, a gente resolve numa boa, beleza, moçada? Então, vamos lá então agora. Então, isso aqui então foi só para a gente colocar o valor da FM aqui, da força da mola. Então, agora a gente vai, para esse corpo ficar em equilíbrio, a gente vai colocar, impor as nossas condições aqui, tá bom? Ó, então, aplicando as equações de equilíbrio, né? Vai ficar aqui. Então, a gente sempre começa, pode começar com qualquer um, mas normalmente a gente começa com a de momento, que às vezes a de momento dá para a gente achar alguma coisa, quer ver, ó? Então, essa estrutura aqui, ó, ela não pode andar para lugar nenhum e nem girar. Então, nenhum ponto dela pode se mover e nem girar, nenhum ponto dela. Então, ó, eu posso calcular o momento, né, em relação a qualquer ponto aqui, tá certo? Mas normalmente a gente calcula o momento no lugar aonde tem mais força aplicada, sabe por quê? Porque momento é força vezes distância, não é mesmo? Então, ó, se eu colocar aqui no ponto B aqui, por exemplo, ó, né? Eu vou ter que calcular o momento dessa força, beleza? Então, vou ter que fazer um momento a mais. Agora, se eu coloco o momento aqui no ponto A, tá vendo, ó? Porque momento é força vezes distância. Então, ó, essa força aqui e essa força aqui não vão causar momento no ponto A, porque elas estão exatamente em cima do ponto A, na é verdade? Então, não tem distância delas, nem da linha de ação delas, o lugar aonde a gente está querendo o momento. Por isso que o melhor lugar para fazer o momento é aqui, ó, tá certo? Então, mas eu posso fazer em relação a qualquer ponto, hein? Isso aqui vale para qualquer ponto. Então, vamos fazer esse somatório de momento no ponto A. Então, vai ter que ser igual a zero. E a gente, né, convencionou lá, a gente viu lá atrás, né, que convenção é o seguinte, ó, girou para no sentido anti-horário, o momento é
positivo, beleza? Então, vamos lá, então, ó. Então, vou começar por essa força aqui, tá? Aqui eu fiz meio rapidinho pra gente não perder muito tempo, não fico falando muito, aí vocês ficam cansados aí, né? Ó, aí, tem essa força de 100 aqui, ela vai causar momento aqui no ponto A, porque momento é força da linha, ó, linha de ação da força, passa aqui, ó, da linha de ação da força, tá certo? Ó, na perpendicular, hein? Então, ó, da linha de ação dessa força aqui até o ponto A, ó, tem quanto de distância? 120. Então, ó, vai causar momento essa força aqui no ponto A, beleza? Então vai ser, ó, 100 vezes 120, que o momento é força vezes a distância na perpendicular, hein? Beleza? Então vai ficar 100 vezes 120 milímetros. Ó, só que esse 120 milímetros aqui, eu falei para vocês que o momento é Newton vezes metro, então tem que transformar para o Sistema Internacional de Unidade, né? Então 120 milímetros é a mesma coisa que 0, só botar um zero aqui na frente, ó, né? Só dividir isso aqui por 1000, vai dar que 1 milímetro, aliás, 1 metro é igual a 1000 milímetros, beleza? Então, por isso que vai dar 0,120 aqui, ou 0,12, tá bom? Então, vai ficar 100 vezes 0,120. Agora, por que deu positivo aqui, tá vendo? Que deu positivo, deu negativo, tá vendo? Por que isso aqui é positivo? Porque, ó, quando eu aplico essa força aqui, imagina a gente segurando, né, aqui essa estrutura no ponto A e aplicando essa força assim, ó, para baixo. Então, essa força aqui, ó, né, então tá preso aqui, ó, no ponto A. Essa força, esse negócio tá preso aqui. Aí eu vou aplicar essa força aqui. Essa aqui vai girar, então, ó, nesse sentido. Vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai descer assim, vai girar assim, ó, na verdade. Vai girar no sentido anti-horário. Então, por isso que é positivo, hein? Beleza? Aí, a próxima força que causa o momento, que essas duas então não causam, essa aqui vai causar, ó. Então, a linha de ação dessa força aqui, ó, tá passando aqui, né? Da linha de ação dela até o ponto A, quanto tem de distância? 30 milímetros. Então, ó, o momento que essa força aqui causa no ponto A, imagina aqui, ó, preso aqui, você puxando, ó, isso aqui vai girar, ó, no sentido horário. O sentido horário é negativo. Por isso que apareceu menos aqui, ó. Menos 133 vezes 30 milímetros, que é 30 por 1000, vai dar 0,030, beleza? Ó, e essa força FB, mesma coisa. A força FB aqui, ó, ela, quando eu aplicado aqui, vai fazer o que isso aqui? Ó? Vai girar no sentido, ó, puxa para lá. Isso aqui vai girar assim, né? Então vai ser, ó, essa força vezes a distância. Ó, dessa linha de ação da força até o ponto A, tem quanto? Ó, tem 65. Então é 0,065. Esse FB eu quero saber. Então vai ficar menos FB, menos porque ela gira no sentido horário, né? Vezes 0,65 que é a distância. Aí dá para a gente fazer essa conta aqui, tá vendo? Ó? Fazendo essa conta aqui, ó, a gente já consegue achar a força lá no ponto B. A força aqui no cilindro, aqui, ó, né? No amortecedor. Então, essa força lá no amortecedor vai ser 123,2 newton. Já conseguimos achar ela, hein? Então, tá faltando achar quem? A X e a Y, hein? Tá certo? Bom, pessoal, entenderam esse negócio de momento aí? Beleza? Beleza. Não falo nada, né, pô? Ó, então, somatório de força. Então, já fiz momento. Agora, vou fazer somatório de força em direção X. Eu coloquei aqui, ó, só para a gente saber, né? Que o X para cá é positivo. Então, tudo que tiver assim é positivo, que tiver contrário isso é negativo. Então, o somatório de força em X também tem que ser igual a zero. Ó. Então, na direção X aqui, qual força que a gente tem? Tem essas duas aqui para a direita e essa aqui para a esquerda. Ó. Então, por isso que ficou menos a X, tá vendo? Ó? Mais 123,2 que a gente acabou de achar aqui, que é o FB, e mais a 133 que a gente já tinha calculado. Aí fazendo essas contas aqui também, ó, a gente chega que o AX, né, que é a força aqui, ó, é 256,2. Beleza? Bom, aí, o AY, ó, o AY, esse negócio tem que encher o saco.